E aí, pessoal do Mundo do Carro, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje eu vou tentar bater um papo com vocês sobre o porquê que o SUV tá tão na moda. Por que agora tá vendendo tanto SUV e o mercado brasileiro aceitou tão bem esse carro. Se você não conhecia, eu sou o Paulo Gustavo, esse aqui é o Mundo do Carro. Espero que vocês gostem do vídeo e vamos pro vídeo. Bom, de alguns anos para cá, no Brasil, falando do mercado brasileiro, o SUV ele vem dominando o mercado, né? E isso acaba prejudicando outras categorias. Então, vamos falar como exemplo a Ford. A Ford ela mudou a estratégia a nível global e recentemente ela fechou as fábricas no Brasil e ela não vai mais oferecer no Brasil hatch, não vai mais oferecer no Brasil sedã e no mundo, não vai mais oferecer hatch, sedã e ela vai focar em picape e SUV. Alguns vêm para o Brasil, a picape já está no Brasil e ela vai trazer mais opções de SUV para o Brasil. Tá? Então, isso mostra que a tendência, não falando mais do mercado brasileiro, mas é uma tendência mundial o SUV. Né? Mas tem motivo. E por quê? Quais são esses motivos? Bom, para começar, é legal a gente falar o que é um SUV. Né? A sigla, depois que você traduz ela significa veículo utilitário esportivo. Então é um veículo que ele tem diversas características interessantes. Então, por exemplo, no Brasil, para ser considerado um SUV, que no meu ponto de vista é um modo errado, o Inmetro ele diz que se o carro tiver mais que 18 centímetros da parte mais baixa do carro do assoalho até o chão, tiver mais de 18 centímetros, se ele tiver o ângulo de entrada maior que 24 graus e o ângulo de saída maior que 19 graus, ele já pode ser considerado um SUV. Por isso que o termo SUV no Brasil sofreu canibalização. Por isso que a gente tem, eu vou citar alguns carros, mas eu não quero falar bem nem mal, tá? É só estou inconformado. Por isso que Kwid é considerado SUV, porque a Renault vai lá, faz um carro um pouquinho mais alto, com bons ângulos de entrada e saída, e o Inmetro faz a homologação dizendo que é SUV. Por isso que WRV, HR-V, EcoSport, diversos outros carros no mercado são considerados SUVs, mesmo não sendo SUV. Tá? Então, para você ter um carro SUV, para ele ser um veículo utilitário esportivo, você tem que ter um carro que geralmente é alto em relação ao solo, que tem um bom desempenho, que tem a tração nas 4 rodas. Ele é um veículo, como o próprio nome diz, é um veículo utilitário esportivo. Ele vai ser bom em diversos terrenos. Então, você tem um carro que ele serve para várias coisas. Ele é bom em diversos terrenos. Então isso é um SUV. Mas como eu falei, no Brasil, basta ele seguir aqueles 3 passos e ele é um SUV. Ou seja, quando a gente fala de carros que não são SUVs, eles não têm um motor interessantezinho, ou para off-road ou para desempenho, eles não têm uma suspensão mais interessante, a tração nas 4 rodas, eles não têm recursos off-road, eles simplesmente seguem 3 passos que o Inmetro diz que são suficientes para ser considerados SUV. Tá? Então, por isso que a gente hoje tem uma onda no Brasil de que quase tudo é SUV. Vamos falar, por exemplo, o WRV da Honda. Ele é um Fit SUV. Como que fizeram isso? Elevaram o carro, trocaram os para-choques dianteiro e traseiro. Ali teve um trabalho na suspensão, mas mínimo, e é chamado de SUV. Aquele carro não é um SUV. Assim como eu disse, diversos outros não são SUV. Então, se você procura um SUV, não vai na onda do Brasil, tá? Não vai na onda do mercado brasileiro e achar que só porque a propaganda diz que ele é um SUV, ele realmente é um SUV. Não é, tá? Vamos dar um exemplo que é bem polêmico e muita gente critica para vocês entenderem. O Renegade. O Renegade, se você pegar, por exemplo, a versão Flex, eu particularmente não considero um SUV, tá? Mas ele tem boas características ainda assim para ser um SUV. Agora, se a gente fala da versão diesel, aí sim eu digo que ele é um SUV verdadeiro, um real, entre aspas, um raiz. Por quê? Porque o diesel ele já tem a suspensão mais alta, o diesel ele já tem ângulos de entrada e saída melhores, ele já tem o motor, na versão, como eu disse, diesel, o motor mais forte, ele já tem a opção de 4x4, já tem diversas características interessantes para um SUV. Claro que ele é um carro pequeno, então a gente pode falar que, digamos que seria um SUV compacto,
mas ele já une características reais de um SUV. Então, se você pega o Renegade na versão Flex, ele vai ser 4x2, o desempenho não é bom, a suspensão já vai ser mais baixa, então ele não tem as características necessárias de um SUV. Mesmo assim, ele tem pontos positivos. Por exemplo, a suspensão ela é bem reforçada, a estrutura do carro é muito reforçada, ele tem suspensão independente, freio a disco nas 4 rodas, então ele tem pontos positivos de um SUV, mas são poucos. Então, por isso que eu prefiro dizer que o diesel é muito mais SUV do que a versão Flex. Tá? Mas agora vamos responder a pergunta: por que está vendendo tanto SUV no Brasil? Primeiro, porque as marcas criam qualquer coisa falando que é SUV. E aí o público é enganado e vai lá e compra aquele carro. Mas, na real, o SUV verdadeiro está crescendo muito no Brasil e no mundo e está se vendendo cada vez mais. Por quê? Porque, pessoal, o SUV, como o próprio nome diz, ele é um veículo utilitário esportivo. Então, ele une diversas características positivas de várias categorias. Por exemplo, se eu tenho um sedã, eu estou preocupado com a família, com espaço, o SUV tem. Ele tem espaço interno, ele tem porta-malas. Se eu quero um hatch, o hatch geralmente os hatches eles são ágeis, tá? Eles têm um pouco mais de desempenho, geralmente. O SUV também te dá um motor com um desempenho interessante. Se eu quero 4x4, eu tenho uma picape, por exemplo, ou um outro veículo mais com 4x4, o SUV ele tem características boas para o 4x4. Não estou dizendo que ele é um Jeep. Não entenda Jeep como marca agora, mas JIPE, Jeep de carro 4x4, ele tem características importantes para a terra, como tração, altura, motor e funções interessantes para o 4x4. Ele tem uma capacidade de carga, um espaço no porta-malas legal, parecido com uma Station Wagon, por exemplo. Então o SUV ele une diversas características importantes em várias categorias. E você monta um carro com várias características positivas. É um carro que vai atender bem, dependendo do tamanho, ele vai atender bem na cidade e na estrada ao mesmo tempo. Por ser até um pouco mais elevado, por ter uma suspensão mais preparada, se ele for um SUV de verdade, você vai contornar melhor as irregularidades do piso brasileiro, esse asfalto lixo que a gente tem, tanto na cidade como na estrada, então você vai passar com mais facilidade. Por quê? Porque se você falar de hatch, sedã, coupé, conversível e algumas Station Wagons, você tem um perfil baixo de pneu. Então você tem pouca borracha para absorver um buraco. Então você pode fazer uma bolha no pneu, você pode entortar uma roda e esses modelos que eu acabei de falar, a suspensão tem pouca articulação. Então num buraco você pode afetar também a suspensão. Já o SUV de verdade, resumindo, falando mais uma vez, não o SUV que vendem te enganando. O SUV de verdade, ele tem uma articulação maior da suspensão, além de ter mais capacidade de absorção pelo pneu, por ter uma parede maior de borracha. Então você passa com mais segurança e com mais facilidade, sem estragar tanto o carro nessas irregularidades do piso brasileiro. Então são essas características que estão fazendo o SUV no Brasil e no mundo dispararem as vendas, porque é um carro que une diversas características. Então se você procura um SUV, lembra, pesquisa certinho. Porque no Brasil, você sabe, né? Eles enganam até onde dá e vende gato por lebre. Você vai comprar um Kwid achando que você dá de SUV. E não é isso, né? Ali foi só mascarado e fez o mínimo do básico, do mínimo, para falar que é um SUV. Mas não são, não. Então, se você entender um pouco mais do mercado e pesquisar o carro que você está procurando e você realmente quiser um SUV, você vai ser feliz. É um carro que une muito ponto positivo de diversas categorias e ele vai atender bem você. Bom, pessoal, então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero ter ajudado você que está procurando um SUV, você que queria saber e entender um pouco mais do SUV. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Eu gosto de responder as perguntas e ver se eu estou explicando bem o conteúdo. Então, eu sou o Paulo Gustavo, pessoal. Esse aqui é o Mundo Carro. Até o próximo vídeo, pessoal. Abraço.